Então, ó, começou a gravação, doutora Vera. Vou começar agradecendo a sua presença aqui. Eu queria muito bater esse papo com a senhora, fiquei muito feliz de tê-la aqui hoje. Vou pedir então que você se apresente, me diga um pouco da sua experiência com a doença celíaca, né? Que é de muitos anos e tem muita bagagem, né? O prazer é meu, Renata. Eu sou Vera Lucis Depagnan, sou formada na Escola Paulista de Medicina, fiz residência lá, mestrado, doutorado lá, fiz um mestrado, um doutorado, depois sanduíche em Madrid, aonde eu fui, e eu vou falar isso, aprender a técnica de detecção de glúten em alimentos, lá com a doutora na Autônoma de Madrid, onde uma professora de bancada, Bulido, fazia detecção de glúten para a Associação de Celíacos de Madrid, e eu quis aprender porque aqui no Brasil, desde 1992, havia uma lei nacional de que todos os produtos que... Primeiro, a lei era todos os produtos que continham glúten, isto é, trigo, centeio, cevada, malte, aveia, tinham que ter no rótulo ou embalagem letras grandes em fácil leitura escrito contém glúten. Embora existisse a lei, eu fui pesquisar qual laboratório fazia dosagem de glúten nos alimentos. E não encontrei laboratório algum no Brasil de detecção de glúten nos alimentos. E como que era feito, então? Como é que se sabia? Não era feito! Olha só. Então, eu fui aprender a técnica de detecção de glúten em Madrid, aprendi, foi um doutorado sanduíche, isso em 97 que eu fiz. Vim para o Brasil e nós fizemos isso na gastropediatria, e eu tive o apoio da doutora Isabel Scaletsky, da microbiologia, que sabia fazer o Western blot, então a gente fez ELISA e o Western blot em detecção em alimentos, e aí foi a minha tese de doutorado em alimentos preparados pelos celíacos, para saber se eles sabiam preparar alimentos sem glúten, e isso, óbvio, com todo o comitê de ética, a gente fazia, eu sou, desde 1995, assessora técnico-científica da Associação de Celíacos do Brasil, seção São Paulo, e depois fui da Federação Nacional de Doença Celíaca, assessora técnico-científica. Então, aí a gente fazia festas de Natal. Então, com todo o comitê de ética aprovado, numa das festas de Natal que a gente fez, onde os celíacos levavam seus próprios alimentos, então, uns salgados, uns doces, bolos, blá, 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 feitos por eles, e a gente colocava, bem bacana eram as festas, nós colocávamos, então tinham as pessoas da Associação de Celíacos, né, que trabalhavam pela Associação de Celíacos também, então a gente colocava uma bandeirola assim, com o nome e o telefone de quem tinha feito aquilo e o nome da receita. Então, eles próprios ali, um telefonava para o outro, pegava a receita, eu gostei e tal, já fazia a troca de receita. Que legal. Porque não tinha muita opção, né? Sim, na época não, né? Isso daqui, eu peguei esses alimentos
99 eu defendi, na festa de 97. Tá? Eram poucos, não eles preparavam, né? Não tinha alimento industrializado vendido no Brasil, sem glúten. E aí eu pedi a permissão para a pessoa, quando chegava com o produto, o alimento, que a gente colocava numa mesa enorme. Aí sim, eu posso pegar um pedacinho, então tudo com uma luva, tal, eu colocava o alimento no saquinho, identificava, pedia a receita, como tinha feito aquele alimento, e fui computando uns 80 e poucos, 80, deu 79, 80 e poucos alimentos preparados por eles, e também a minha tese foi pegar alimentos que estavam no mercado e ver se ele continha ou não continha glúten, e se tinha glúten, se estava no rótulo, né? Porque aqui que contém glúten quando tinha, mas aí eu pegava os alimentos que não tinham esse rótulo e ver se ele realmente não continha glúten. Tá? Então, produtos preparados celíacos, produtos industrializados, fiz a tese, e essa tese está publicada numa revista internacional do Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, de 2001, eu defendi em 99, aonde a conclusão foi que os celíacos sabem preparar alimentos sem glúten, sabem escolher as matérias-primas para preparar, e haviam poucos, 5, se não me engano, deram, alimentos sem glúten, que não tinham escrito no rótulo contém glúten, que tinham glúten, numa quantidade pequena, um que tinha mais. Então, na época, aqueles que não tinham a inscrição contém glúten, por incrível que pareça, estavam dentro das especificações, né? Na época, o nível do teste eram 4 ppm, atualmente 3 ppm. Então, estava bem o que seria da atualidade, quase. Né? E, com este conhecimento, e como existia a lei, ano depois, seguinte, de 99, acho que foi 2000, 2001, o ministro Serra, ministro da Saúde, veio na Escola Paulista, no serviço de oftalmologia, onde faziam um mutirão para catarata. E aí eu queria ter uma verba para a gente fazer um laboratório de detecção de glúten em alimentos. Foi no ano seguinte que eu defendi a tese, deve ter sido 2000, se não me engano, 2001. E para a gente fazer um laboratório de detecção de glúten em alimentos, e aí ele ficou, o quê? Nós não temos, nós temos lei, ele virava para os assessores, e nenhum laboratório faz, ninguém sabia nada, e eu expliquei, eu falei, olha, está aqui na carta que eu estou trazendo em mãos para o senhor, por favor, o senhor leia e veja, eu recebi. Isso foi no sábado. Na segunda ou terça-feira, eu recebi um telefonema de um assessor que ele estava totalmente interessado, mas que ele tinha deixado a carta em São Paulo e pedindo para eu mandar para ele, mandei para Brasília, isso entrou e eu recebi uma verba que, na época, era muito, mais de 250 mil para o laboratório de detecção de glúten nos alimentos. Depois vieram checar se eu gastei tudo isso e eu consegui montar lá na Gastropediatria o laboratório de detecção de glúten nos alimentos. E o Ricardo Palmeiro, que é o nosso biomédico, que depois fez um mestrado para doadores de sangue. Depois eu vou falar que isso é importante, a gente fez o anticorpo e tal. E a gente fez durante alguns anos, até ajudando a Associação de Celíacos e vendo detecção de glúten nos alimentos.
E desde 95, lá na gastropediatria, eu estava em 93, 94, comecei a gastropediatria, e em 95 eu fui responsável pelo ambulatório de doença celíaca da Escola Paulista de Medicina, que já tinha 2 anos que era coordenado pela doutora Elide Medeiros, que fez tese para um anticorpo antigliadina na época, a tese dela era essa, tá? E aí ela se aposentou e passou o bastão para mim, ela era professora da gastropediatria, e desde então, 1995, eu sou responsável pelo ambulatório de doença celíaca da Escola Paulista de Medicina, da disciplina de gastroenterologia pediátrica, que é toda sexta-feira de manhã, a gente atende crianças e adolescentes. Então, eu tenho uma experiência com esses pacientes e também adquiri muita experiência no convívio dos celíacos, na Associação dos Celíacos. Então, isso realmente me deu uma bagagem assim indescritível e eu tenho um carinho muito grande com os celíacos e todos esses das associações de celíacos. Nós patrocinamos, a Escola Paulista patrocinou o primeiro encontro das associações de celíacos do Brasil, em São Paulo, em 2001, em 2002, se não me engano, 2001, eu fiz meu pós-doutorado no serviço do doutor Alessio Fasano, em Maryland, né, na Universidade de Maryland, em Baltimore, e eu fiquei lá 4 meses, foi um pós-doutorado que eu fiz lá no laboratório dele, aonde eu queria aprender as técnicas para diagnóstico eu sabia, a gente fazia, mas eu não fazia, né? Então, anticorpo na época seriam os anticorpos antitransglutaminase, anticorpo antiendomísio, e queria fazer o genético para a doença celíaca, para eu também aí trazer no Brasil, fazendo a genética para a doença celíaca. E aí eu vi todos como que era uma técnica de ELISA, ok, como que eles faziam para o antitransglutaminase, que é mais simples, e eu tive interesse de saber fazer a leitura do anticorpo antiendomísio, porque os 2 exames atualmente mais sensíveis e específicos para a doença celíaca são o anticorpo antitransglutaminase, que é uma técnica de ELISA, é uma técnica fácil, é uma técnica que pode ser feita em qualquer laboratório no Brasil. Tem um leitor de placa de ELISA e é fácil de fazer. Nossa, é fácil, tudo é fácil, né? São kits, né? Então, existem vários kits. E, ok, isto é o anticorpo. E existem outras técnicas que não de ELISA também para o anticorpo antitransglutaminase, tá? Mas existe a técnica, dentre elas, a técnica de ELISA, que é a mais fácil, vamos dizer assim. Ok. E é fácil, é examinador independente. Se você fizer corretamente, usar o kit corretamente, você vai ter um número e o laboratório fala daqui para baixo é negativo, daqui para baixo é indeterminado, daqui para cima é sugestivo, é um teste sorológico sugestivo de doença celíaca, né? Então, sinal vermelho, esse paciente pode ter doença celíaca. E temos o anticorpo antiendomísio,
que é uma técnica de imunofluorescência indireta, examinador dependente, onde quem vai fazer a leitura deste teste de anticorpo anti-endomígio, ele tem que saber ler lâminas de imunofluorescência indireta. E aí depende da experiência do examinador. E você vai falar, ele é positivo. Diluição 1:5 é negativo. Mais do que 1:5 de diluição para 80, 1:160, tal, é realmente positivo para a doença celíaca. E eu não tinha experiência. Elisa, ok, sei fazer, sabia fazer, né? Eu tinha feito até na minha tese para detecção de Dos glúten. alimentos, né? Eu me meti na bancada, eu sou clínica, eu sou pediatra, né? E especialização em gastropediatria, e eu tenho título em área de atuação pela Sociedade Brasileira de Pediatria em gastropediatria. Na pediatria não é especialista em gastropediatria, é especialidade na área de atuação em gastropediatria, que é da Sociedade Brasileira de Pediatria. Tá. Aí eu li, então eu li a todos os pacientes que tinham, e na época o Fasano estava fazendo um screening de doença celíaca lá em Baltimore, e eles iam em várias cidades, escolher e vinham para o laboratório, e eu, junto com uma técnica, eu fazia os testes, manhã e tarde, começo da noite lá, fazendo lá. Ganhando experiência também, né? Sim, eu queria aprender a fazer na bancada, né? Fazer diagnóstico, lidar com o paciente, eu já tinha experiência. Eu queria aprender as técnicas mais, como fazia mesmo. Que, teoricamente, é o laboratório que faz, mas eu queria aprender. E aprendi, aí eu ia, aí quando eu cheguei para o Fasano e falei, eu li mais de 1.000 lâminas. Ele fez, o quê? Você já leu mais de 1.000 lâminas? Eu falei, agora eu acho que eu sei ler lâminas de fluorescência indireta para o endomísio. E lembrando, né, que os testes mais sensíveis e específicos, tanto de anticorpo antitransglutaminase da classe IgA, quanto anticorpo anti-endomísio da classe IgA, são anticorpo antitransglutaminase da classe IgA, imunoglobulina A, ou o anticorpo anti-endomísio da classe IgA. Tá? Então, estes são os mais sensíveis e específicos, não da classe IgG. Tá? Eles têm uma sensibilidade, especificidade em torno de 95%, vamos dizer assim. O anticorpo anti-endomísio da classe IgA, 98%. Tá? Um pouco acima. Um pouquinho mais específico. E depois desses veio o anticorpo tinha um anticorpo antigliadina da classe IgG e IgA, mas que foi superado pelo anticorpo antitransglutaminase da classe IgA e o anticorpo antiendomísio da classe IgA, tanto em sensibilidade quanto em especificidade. E depois, o objetivo dos pesquisadores era achar uma técnica sorológica que fizesse o diagnóstico de doença celíaca. Então, aí eles buscaram com um anticorpo que se chama gliadina desamidada, da classe IgG e IgA. Mas o que se viu foi que a sensibilidade da gliadina desamidada da classe IgA e IgG é igual à do
anticorpo antitransglutaminase. Então, ele não foi superior, que é o objetivo. Entendi. Tá? Nem substituiu. Eles são para um teste de screening, né? Isto é, este pode ter doença celíaca. E aí, vamos conduzir aí, fazer outro exame, que seria a biópsia de intestino delgado, para fechar o diagnóstico de doença celíaca. O anticorpo antigliadina deamidada da classe IG, GIGA e da classe IgA, ele é útil naqueles menores de 2 anos de idade. Então, crianças menores de 2 anos de idade, o teste, tanto anticorpo antitransglutaminase da classe IgA, ou o teste anticorpo anti-endomísio da classe IgA, podem ser falso negativos, isto é, o teste dar negativo e estes menores de 2 anos de idade terem doença celíaca. E aí, o anticorpo antigliadina desamidada da classe IgA e IgG, né, eles podem ser úteis nesta idade, ou o anticorpo antigliadina desamidada da classe IgG, útil quando a imunoglobulina A mostrar deficiência total, que vai dar... Então, qual é... Deixa eu voltar para trás. Qual é o principal falso negativo para os anticorpos anti-endomísio e antitransglutaminase da classe IgA, que são os mais sensíveis e específicos? A deficiência total de IgA. IgA inferior a 7 ou 6, de acordo com os laboratórios. Não tem imunoglobulina A, tá? O paciente não tem. E a gente sabe que 2% dos celíacos têm deficiência total de IgA, que é também uma doença autoimune, tá? E está associado com doença celíaca. Então, se o paciente tiver deficiência de IgA, você pode fazer sempre os anticorpos da classe IgA vão dar negativos. Então, ele é um motivo de falso negativo. Por isso que sempre que a gente suspeita clinicamente que o paciente tenha doença celíaca, nós vamos pedir o anticorpo antitransglutaminase, que é mais barato. Começa por ele, né? Sim. E a imunoglobulina A, para já saber, se ele der negativo, vamos ver a IgA, se ele tem deficiência total de IgA. Se ele não tiver deficiência total, se ele tiver deficiência total de IgA, aquele anticorpo antitransglutaminase da classe IgA não quer dizer nada sendo negativo. Aí você pode partir ou fazendo anticorpo antigliadina desamidada da classe IgG, ou já fazer a biópsia de intestino delgado, que é o diagnóstico final para a doença celíaca. Depois eu vou falar mais isso para você. E também pode haver um falso negativo dos 2 anticorpos, anti-endomísio e antitransglutaminase, e o paciente não ter deficiência total de IgA quando ele quando a idade for inferior a 2 anos de idade. Então, às vezes pode dar positivo, mas tem menos de 2 anos, fez o teste, anticorpo antitransglutaminase,
eu endomísio deu negativo, você pode fazer Repete. gliadina desamidada IgA e IgG, se ele tiver IgA, ele pode ser útil aí. Tá? Entendi. Nesta idade, ele é mais sensível, tá? Coisa que pode perder nesses dois principais anticorpos. Essa seria a utilidade da gliadina desamidada que eu falei. Entendi. Deixa eu fazer só uma pergunta, aproveitando tudo isso que a gente ouviu agora. Me parece um mecanismo bastante complexo de você saber exatamente quando e onde, né, usar cada tipo de exame. Os médicos clínicos, os pediatras clínicos estão familiarizados com esse fluxo e esse talvez é um dos motivos da dificuldade do diagnóstico precoce? Sim, perfeita pergunta. Agradeço a pergunta, Renata. A doutora Isabel Polanco, na Espanha, fala: hay que buscar los celíacos. Onde estão? Sim. Quer dizer, nós temos que pensar qual é a clínica. E aí, se você permitir, antes de eu falar a clínica, eu vou te falar a epidemiologia. Qual é a frequência de doença celíaca no nosso país, na Europa e nos Estados Unidos? A doença celíaca foi descrita por Samuel Dee, um inglês, em 1888. Há muito tempo. A Inglaterra, lá, Londres, era o berço da doença celíaca, vamos dizer aí. Então, a Europa fazia muito diagnóstico de doença celíaca, tá? E a prevalência de doença celíaca na Europa, vários trabalhos feitos, é de um celíaco para cada 100 da população geral. Nossa. A Espanha, que busca os celíacos, fez um protocolo nacional nos serviços de atenção primária, isto é, nos postos de saúde deles, fazendo exatamente isso, um trabalho com os pediatras para pensar no diagnóstico de doença celíaca quando eles fossem atender os pacientes, porque aí... Ao ouvir os sintomas, né? Ao ouvir os sintomas, acender a luz e falar, peraí, ele pode ter doença celíaca. E com esse trabalho que eles fizeram nacional, em 2000 na década de 2010, por aí, exatamente o ano, eles chegaram na frequência de um celíaco para cada 30 na Espanha. 30! Enorme. Os Estados Unidos, e aí, Europa tem muito. Tá? Holanda, países nórdicos, Espanha, Inglaterra e outros países europeus, tá? Não o leste europeu, né? Oeste. Sei. Agora está tudo leste. Né? E os Estados Unidos, aqui não tem doença celíaca. Aqui não tem doença celíaca. E eu acho que um dos precursores aí foi o Favano, que é um italiano. Itália tem muito celíaco.
Ele foi para os Estados Unidos, se erradicou nos Estados Unidos, casou com uma americana e estava na universidade dos Estados Unidos. Ah, agora, acho que ele está em Harvard, não sei se ele já mudou. Na minha época, em 2001, quando eu fui, ele estava em Baltimore, na universidade. E aí eles começaram a procurar celíacos nos Estados Unidos. E aí eles viram que a frequência, pelo menos sorológica, que é publicada, é de 1 para 100 celíacos nos Estados Unidos também. Uhum. E aí, trabalhos da América Latina, exceto alguns países da América Latina que não consomem trigo muito, eles não têm celíacos. Mas, por exemplo, a Argentina tem muito celíaco, Uruguai tem muito celíaco, Chile tem muito celíaco, tá? Que são os lugares onde tem mais doença celíaca. E Brasil. Brasil, nós temos pelo menos 4 trabalhos publicados feitos em doadores de sangue. Doador de sangue é um indivíduo saudável que vai doar seu sangue. Ativamente, isso. E a tese do Ricardo Palmeiro, biomédico, orientado pelo Dr. Ulisses, co-orientado por mim, nós analisamos 3.000 doadores de sangue. Foi o primeiro trabalho que dividiu 1.500 homens, 1.500 mulheres, porque tem uma proporção de doença celíaca 2 para 1, mulher para homem. Não sabia. Tá? E, então, isso mostrou a nós, investigar, pelo amor de Deus, desculpa fazer. Não tem problema, se quiser dar uma pausa, podemos. Não, de jeito nenhum. Eu vou desligar esse telefone, só um minutinho, por favor. Claro. Então, o que está aqui, nós encontramos, então, no Brasil, na cidade de São Paulo, foi a tese de mestrado do Ricardo Palmeiro, analisamos 1.500 homens, 1.500 mulheres, os doadores fazem muito teste sorológico. E aí, nós, óbvio, tudo com o comitê de ética aprovado, eles nem precisavam colher mais sangue, já fazia parte, claro, ele tinha que aceitar fazer parte do estudo, preenchia um protocolo de aceitação, tal, do trabalho, então fazia o anticorpo antitransglutaminase da classe IgA. E nós fizemos o teste sorológico no laboratório da gastropediatria, onde o Ricardo Palmeiro fez todos os testes desses 3.000 doadores de sangue em duplicata, e nós encontramos aqueles que tinham anticorpo antitransglutaminase alterado, positivo, tá? Aqueles positivos, nós entramos em contato convidando para fazer gratuitamente também, lá na Escola Paulista, a endoscopia com a biópsia de intestino delgado, usando a pinça do endoscópio, né, de endoscopia digestiva alta, tranquilamente. Sim, sem dor. O endoscópio atinge a segunda porção do duodeno, lá faz 4 biópsias do intestino delgado e analisa os fragmentos no microscópio. Se tiver atrofia vilositária e aumento dos linfócitos intraepiteliais acima de 25, nós fizemos o diagnóstico de doença celíaca e chamamos eles para fazer a dieta sem glúten. Quantos foram? Oi?
Quantos foram desses 3.000, a senhora lembra? Isso, claro. Nós encontramos pelo menos um em cada 214 doadores de sangue. Portanto, adultos que passaram... Metade homens, mais de 18 anos, doando sangue, que tinham anticorpo alterado e biópsia sugestiva de doença celíaca. Nós tivemos pelo menos um em 214 doadores de sangue analisados. E por que, Renata, eu digo pelo menos? Porque nem todos que tinham anticorpo antitransglutaminase alterado aceitaram fazer a biópsia de intestino delgado. Se aí, tratando de conjecturas, tá? Porque 1 para 214, nós achamos. Tá. Tinha anticorpo alterado e tinha biópsia de intestino delgado com atrofia vilositária e com linfócitos intraepiteliais acima de 25. Tá. Tinham doadores de sangue que tinham anticorpo antitransglutaminase alto, alguns superior a 100, que era o que dava o teste, estourando. Eu lembro, um deles era um policial. Policial faz muita doação de sangue, né? É verdade. Um deles eu lembro que era um policial e que se recusou, ele tinha medo, ele não quis fazer. Nós não, possivelmente, ele tinha doença celíaca também. Mas nós não contamos com isso, só com anticorpo. Tinha que ter anticorpo alterado e biópsia de intestino delgado com atrofia e com linfocitose. Nós encontramos pelo menos um em 214. Se a gente tivesse, então, quantos que fizesse uma regra de 3, daqueles que tinham anticorpo e fizeram a biópsia, tantos por cento deu positivo, se a gente pegasse aqueles com anticorpo alto e fizesse essa mesma proporção, mas isso é conjectura, tá? Tá. Sabe quanto daria? 1 para 100. Ou seja, acaba chegando sempre nesse número. Igual. E aí é alta a prevalência de doença celíaca também no Brasil. E assim como aqui em São Paulo, a disciplina de gastropediatria publicou, né, no European Journal of Gastroenterology and Hepatology de 2000, ele está publicado em 2007. Esse trabalho no European Journal of Gastroenterology e Hepatology de 2007. Esse nós temos em São Paulo. Tem um em Brasília, 1 para 618. Tem um em Ribeirão Preto, também doador de sangue, todos esses. 1 para 273. E tem em Curitiba, 1 para 417. São Paulo é uma cidade cosmopolita, nós temos de tudo, nós temos muitos europeus. Sim, verdade. Embora Curitiba também, né? Sei lá, não sei. Aí cada um tem que ver aí, porque a gente é um continente. Sim, sim. Mas é elevada a frequência de doença celíaca também no Brasil. Tá? Só precisamos achá-los, né? Exato. Aí agora vamos. Como buscar os celíacos? Pelo quadro clínico. Tá? Nós temos manifestações clínicas da doença celíaca. Didaticamente, nós podemos fazer o diagnóstico de doença celíaca em 3 grandes grupos. Manifestações clínicas, atualmente o termo que se usa é intestinais, antigamente já foi clássicas ou típicas. É aquela que o paciente tem
diarreia crônica, eu distensão abdominal, eu pode ter aí gastrointestinal, né? Dor abdominal, gases, vômitos, tá? Até o contrário de diarreia, constipação, mas é menos frequente, tá? É menos frequente, nós temos que tomar cuidado, porque constipação funcional em crianças, em adolescentes e adultos é um diagnóstico não raro, funcional. Então, eventualmente, ele pode ter constipação e ser celíaco porque achou, né? E você pode também, como se nós achamos nos doadores de sangue. Tá? Então, a gente tem essas manifestações. Ainda, a frequência maior nossa na pediatria, eu digo, do diagnóstico que a gente, pediatra, faz, ainda o principal continua sendo diarreia crônica. Embora Europa e Estados Unidos, eles falam mais das manifestações extraintestinais, é mais alta. Na pele, né? Eu vou falar agora para você, tá? Mas, assim, a forma clássica da doença celíaca, então, é aquela mais ou menos latente, então, menos de 2 anos de idade, mais ou menos em torno de 15 meses de idade, que tem diarreia, tem a barriga inchada, o glúteo atrofiado, tem sobra de pele, porque perdeu o bumbum, a musculatura do glúteo se consumiu, os membros mais afilados, superiores, inferiores, a criança muito irritada ou apática. Tá? Essa é a forma clássica da doença celíaca, vamos dizer assim. E, então, dor abdominal também, flatulência, gases também, tá? Que às vezes ficam falando que o paciente tem uma intolerância ao glúten, e aí tiram glúten sem fazer diagnóstico e nada. Às vezes tem doença celíaca. É diferente. E tira o glúten sem fazer o diagnóstico. E depois eu vou falar. Isso não se deve fazer quando se suspeita. Eu vou repetir. Não pode tirar o glúten da dieta sem fazer o diagnóstico sorológico, de preferência inicial, e completar com a biópsia, que eu vou falar depois para o diagnóstico mesmo, quando firmar. Então, as manifestações clínicas: diarreia, acompanhado ou não de distensão abdominal, hipotrofia da musculatura glútea, emagrecimento, dor abdominal, flatulência, gases, tá? Essas seriam vômito, principalmente criança menor, né? Pode ter em outras idades. Então, seriam as manifestações intestinais, vamos dizer assim. Mas tem um leque muito grande de manifestações clínicas extraintestinais. Não tem nada a ver com o intestino. Tá? Nem tem nada intestinal. Nem precisa ter diarreia, nem precisa ter dor abdominal. Tá? Quais são elas? A anemia por falta de ferro, a anemia ferropriva, refratária a tratamento com ferro oral, fez o diagnóstico de anemia por falta de ferro, ferropriva. O médico dá o ferro, tem várias marcas, sulfato ferroso e vários outros, para tratar
está tratando, porque o problema é que não tratam adequadamente. Uhum. Ou não dão a dose correta, ou em casa não dão direito, né? Mas, se estiver tomando a dose correta, tratando adequadamente e não responder, a hemoglobina não subir, É sinal. é esta anemia por falta de ferro que não responde ao tratamento com ferro pode ser a única manifestação clínica da doença celíaca. Nossa. E isso pode acontecer na criança, no adolescente, no adulto jovem, no adulto maior, no idoso. Uhum. Tá? Nós vimos, quando fizemos um trabalho em familiares, muitas mães que tinham história de anemia, que não dava certo e tal. Quando a gente fez esse outro em familiares, deu doença celíaca. E ela tinha história de anemia há muito tempo por falta de ferro. Olha só. O outro é a deficiência de ácido folato, ácido fólico ou vitamina B12, não de ferro. Tá. Outro é a baixa estatura sem causa aparente. Então, a criança não cresce. Ou o adolescente que tem que ir lá dar um espichão. O estirão da puberdade, não dá. Uhum. Não cresce em qualquer idade, criança e adolescente. E aí isso nós vamos ver na pediatria, porque o adulto pode aí ser um baixinho. Verdade. Ficou um baixinho, né? Aí seria a baixa estatura sem causa aparente, isso pode ser. E a frequência, vários trabalhos publicados em serviço de endocrinologia para avaliar baixa estatura, que em serviço de endocrinologia, a proporção de doença celíaca como causa para baixa estatura foi maior do que deficiência de hormônio de crescimento. Que agora tem muita coisa. Eu sou baixinha, eu quero crescer, vou no endócrino. Né? Às vezes, pode ter doença celíaca. É verdade, eu nem sabia disso. Sim. Então, são as causas endocrinológicas. A outra coisa é o não desenvolvimento puberal adequado na adolescência, tanto do menino, que não se desenvolve, quanto da menina. Tá? E aí pode ser a doença celíaca a causa. Da mesma forma que não cresce, pode não ter desenvolvimento puberal. Portanto, é uma doença sistêmica, né? Sim. Então, isso, quer dizer, a divulgação disso é fundamental na endocrinologia pediátrica, aí, por exemplo, na hematologia, né? Na ginecologia. Por quê? Aí eu já falei baixa estatura, atraso do desenvolvimento puberal e aqueles abortos de repetição e esterilidade. Tá? Parece um dos motivos é a não absorção do ácido fólico, porque ele é absorvido no intestino delgado. E aí, se tem atrofia vilositária, não vai absorver direito o ácido fólico. É uma das causas. Entendi. A outra é por causa das próprias citocinas que acontecem na alteração do indivíduo que tem doença celíaca, isso pode agir à distância, enfim. Tá? A outra é irregularidade menstrual. Tá? Então, tinha uma menstruação regular e parou. Não tem causa ginecológica para isso. Pode ser a doença celíaca. Tá?
Então, a ginecologia aí, né, por exemplo, e essa coisa de desenvolvimento, então, indivíduos que querem ter filhos e não têm porque tem esterilidade ou que tem abortos de repetição, tá? Doenças musculoesqueléticas, artralgia, dor nas articulações, dor no cotovelo, dor no joelho, dor no tornozelo, e não tem evidência endocrinológica para isso. Uhum. Tá? Pode ser a doença celíaca. O dentista, defeito do esmalte dentário. Então, eles têm a displasia, a hipoplasia do esmalte dentário. Então, fica mancha no esmalte dentário. Fica para a vida toda. Tá? E pode ser a única alteração. Tudo isso que eu estou falando pode ser vir isoladamente. Entendi. Ou pode ter uma e outra coisinha dessas, coisinha ou coisona. Doenças, miopatias também, tá? Até doenças neurológicas, a chamada ataxia pelo glúten. Ataxia é um termo para alteração neurológica de desequilíbrio. Imagine o bêbado, é aquele andar do bêbado, a fala do bêbado, todas essas coisas. Então, isso seria a ataxia. Falta de equilíbrio, vamos dizer grosseiramente assim, né? Estou falando do bêbado, porque é uma coisa só para ter um termo. Então, é essa falta de equilíbrio. Tá? E existe a chamada ataxia pelo glúten. Não é uma doença neurológica, porque a ataxia é da neuropediatria ou neuroclínica de adulto. Tá? Mas isto pode ser uma das manifestações, ou a única manifestação clínica da doença celíaca. Diagnosticado precocemente, fez os anticorpos, deram alterados, fez a biópsia de intestino alterada, aí sim, diagnosticou doença celíaca, tira o glúten da dieta, ele desaparece a ataxia. Mas esse diagnóstico, se ficar anos assim, aí diagnosticado, mesmo tratado, tem prejuízo de reversão. A outra é a tríade: epilepsia, convulsões, tomografia que mostra calcificação mais occipital, né? E a doença celíaca, essa tríade também. Então, também aí entra na neurologia. Tá? O neurologista tem que saber da ataxia pelo glúten, da convulsão com calcificação occipital e doença celíaca. Isso na criança ou no adulto? Em qualquer faixa etária. Tudo isso em qualquer faixa etária. É claro que atraso puberal de crescimento é em adolescente e também criança quando é da estatura, né? Emagrecimento, aí é em qualquer faixa etária, né? Criança, tem muito adulto, tem muita história em celíacos de adultos, se você for pesquisar, cuja queixa deles, eles emagreciam, faziam pesquisa de tumor, não encontravam nada, tumor, e aí emagrecia tanto que quase ia morrer. E fez o diagnóstico de doença celíaca. Tem alguns adultos com essa história. Tá? Qualquer faixa etária isso pode acontecer.
Enxaqueca. Isso eu já ouvi. Enxaqueca e doença celíaca. Claro que a maioria é de causa neurológica, mas tem a enxaqueca que é da doença celíaca. Veja só quanta coisa. Outra são estomatites, aftas na boca de repetição, em geral grandes. Então, essas aftas de repetição tem que pensar em doença celíaca. Tem outras doenças que o estomatologista, né, que é em geral o otorrino, que faz aí uma especialização em estômago, né, em boca, tem outras coisas, algumas outras deficiências que pode ter, claro, mas uma das causas para a afta é a doença celíaca, de repetição em geral grande. Tá? Alterações hepáticas, então ter a TGP por volta de 150, 200, então está 4, 5, 6 vezes o valor de normalidade, que não se encaixa em nenhuma hepatopatia. A gente vê isso, eu vi agora num celíaco no consultório, agora, essa semana, ele tinha um anticorpo e era uma... Porque esse paciente tinha 27 anos de idade e tinha um anticorpo antitransglutaminase alto, nesse nível, mais ou menos. Aí faz o diagnóstico, faz o teste sorológico, faz a biópsia, deu doença celíaca, começa a tratar com a exclusão total do glúten, isso reverte sozinho. Olha só. A outra é a irritabilidade. Qualquer faixa etária. Irritados todos nós somos. Essa é mais difícil, né? Mas outra que também é mais difícil é a fadiga. Verdade. Cansaço. Mas muito inespecífico, né? É muito inespecífico. Mas também a gente encontrou muito, mas isso é comum, considerado uma manifestação extraintestinal, a fadiga, que é aquele cansaço, muito cansaço. A pessoa dormiu, dorme bem, não tem apneia, tá? Que é uma das causas. Verdade. A doença do sono, faz apneia respiratória do sono, então não faz um sono adequado, então não dorme, na realidade, não. Não tem apneia, dorme bem, não tem anemia, não tem deficiência de ferro, está tudo muito bem, outras causas para cansaço, excluiu doenças, e ele vive cansado, mas muito cansado, é uma fadiga. Celíacos, em geral, tem. Tem, né? Tem, especialmente os adultos. Sei. Sabe o que eu estou imaginando com toda essa fala da senhora? Assim, muitos vão se identificar com isso. Sem dúvida. E também para o médico clínico, independentemente da área, a gente falou da neuro, do gineco, do endócrino, do hepato, começou em uma investigação, não está encontrando nada na sua área de especialidade, lembra do celíaco? É uma incidência tão alta que talvez seja bom encaminhá-lo para um gastro, né? E sim, aí, com ele próprio, um clínico ou um pediatra pode lançar mão dos anticorpos para a doença celíaca. Isso o clínico adulto e o pediatra podem e devem fazer. Tá? Só para complementar, além da fadiga, do emagrecimento, que eu já falei para você, você tinha falado doença de pele. Isso. Das manifestações clínicas, a doença de pele é a dermatite herpetiforme, ou doença de Duri, ou dita a doença celíaca da pele. Então, é o indivíduo que tem na região
especialmente extensora do cotovelo, do joelho, aqui na escápula, nas costas, no dorso, na região lombar e nádegas aqui, lesões do tipo bolhas, bolinhas ou bolhas um pouco maiores que coçam muito. Estas lesões, se feita a biópsia, é característico de dermatite herpetiforme a biópsia destas lesões bolhosas muito pruriginosas, que coçam muito, tá? É a doença de Durin ou dermatite herpetiforme, tá certo? E a outra, que é mais difícil, mas pode acontecer, é um inchaço, e até pode ter um inchaço no corpo todo após um estresse infeccioso ou cirúrgico. Pode ser a manifestação clínica da doença. Então, eu falei das manifestações intestinais, das manifestações extraintestinais, e aí existem doenças associadas, né? Ou doenças com alto risco de ter doença celíaca. Tá? Primeiro, o principal grupo de risco para a doença celíaca, isto é, não precisa ter sintoma nenhum. Só precisa ser parente de primeiro grau de celíaco. Irmãos, pais, filhos. Todos os parentes de primeiro grau têm que ser investigados para a doença celíaca. Anticorpos para a doença celíaca e, dependendo a genética, porque se não tiverem genética, aí é mais difícil durante a vida ele ter isso. Tá? Agora, de outra, e a gente fez um trabalho em familiares de primeiro grau, é a tese de mestrado da doutora Marisa Laranjeira, gastropediatra, que encontrou 6% de doença celíaca em familiares de primeiro grau. Então, se na população geral nós encontramos um para cada 200, tá? Nos familiares, a gente encontrou em cada 100, 6. Tá? Então, é alta essa proporção. E esta é a proporção encontrada em familiares de primeiro grau e em outros estudos internacionais, também igual. Outro grupo de risco, então, são doenças associadas à doença celíaca, aí, são todas as doenças autoimunes. Então, todos os pacientes que têm qualquer doença autoimune, quem são? Tireoidite de Hashimoto é O com cur. Alta chance de ter doença celíaca. Diabetes mellitus insulino dependente, doença associada à doença celíaca. É aí, deficiência de IgA, síndrome de Sjögren, 30% tem doença celíaca, alopecia areata e qualquer outra doença autoimune tem que fazer o rastreamento para a doença celíaca, mesmo que não tenha sintoma algum. Mesma coisa que os familiares de primeiro grau. Outras doenças são síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Williams. Tá? São doenças associadas à doença celíaca que também tem que fazer o screening. E lembrar, Renata, que os anticorpos antitransglutaminase da classe IgA,
e o anticorpo anti-indomísio da classe IgA vão dizer agora como está o indivíduo, tá? Se É uma fotografia do agora, né? momento agora. Então, agora, aquele familiar de primeiro grau não tem teste sorológico para doença celíaca. Então, se tem IgA normal, dependendo, você nem vai adiante. Só se tiver alguma coisa também, muito, e que você pensa que é um falso negativo do exame, e aí você vai fazer a biópsia de intestino delgado, tá? Mas, eventualmente, ele não tem hoje, mas daqui 2 anos ele vai desenvolver a doença. Porque ninguém sabe o gatilho, né? Não se sabe, isso é importante dizer, né? Que nós não falamos agora, porque tem crianças que, por isso, quem tem maior know-how com doença celíaca é o gastropediatra, que a maior parte do diagnóstico acontece na idade pediátrica. Por quê? Para ter doença celíaca, o indivíduo tem que ter genética para a doença celíaca e estar exposto ao glúten, trigo, centeio, cevada, malte, aveia. Mas está cheio de gente aí que tem genética para a doença celíaca, que eu vou falar agora quanto que é a nossa, da nossa população, e está consumindo glúten, em geral, glúten introduzido na nossa dieta, através do macarrãozinho na sopa, da biscoitinho, bolachinha, do pão, né? E isso acontece em torno do 6º, 7º mês de vida. E nós, do mundo ocidental, consumimos muito trigo. Verdade. Né? E por quê que um desenvolve com 1 ano e 15 meses, 1 ano e 3, né? 3 meses, outro 1 ano e meio, outro 2, outro 3, outro 10, outro 15, outro 20, outro 50, outro idoso. Ninguém sabe. Interrogação. Então, devem ter outros fatores que acredita-se ser ambientais. Já se especulou infecções até virais que podem desencadear. Um trabalho mais recente também, já teve um trabalho mais atrás, e outro trabalho agora com o Helvírus, que pode ser um dos gatilhos. Então, o indivíduo tem genética para a doença celíaca, está consumindo glúten, tem essa infecção, isso desencadeia as manifestações clínicas da doença celíaca naquele que tem genética e está consumindo. É a tempestade perfeita. Isso. Uma coisa que é fundamental: não dar para ter doença celíaca se não estar comendo glúten. Isso é fundamental, tá? Portanto, o tratamento é simples. Tira o glúten da dieta. Sim. E aí é simples, mas não é, né? Porque é um hábito. Né? E aí nós vamos falar do tratamento, se você permitir, daqui a pouquinho. Então, vamos lá. O pediatra ou o gastroclínico, ou gastropediatra ou gastroclínico, se deparam com pacientes com esses sintomas que eu mencionei. O que vai fazer? Como faz o diagnóstico? Porque tem que fazer o diagnóstico para depois retirar o glúten da dieta. Isso é fundamental. Não se pode fazer teste terapêutico. Não se pode tirar o glúten da dieta. Vamos ver se aquilo responde, se tem doença celíaca. Não é assim que faz diagnóstico de doença celíaca. Por favor, o diagnóstico de doença celíaca,
vai valer para a vida toda. Sim. Ele não vai poder consumir glúten por toda a vida. Uhum. Então, o diagnóstico tem que ser correto, Sim. certeiro, sem dúvida alguma. Tá? Uhum. Então, primeira coisa que se vai fazer são os testes sorológicos. Uhum. Como eu disse, e a gente tem aqui um protocolo de doença celíaca pelo Ministério da Saúde, eu participei da confecção disso, e isso foi para ser de serviço de atenção primária e foi também para incluir o anticorpo antitransglutaminase como teste tanto no SUS quanto nos convênios, porque só tinha o anticorpo antigliadina. Tá? Mas isso, infelizmente, no Brasil não deu certo, porque isto foi designado verba para os serviços fazerem, os laboratórios fazerem anticorpo antitransglutaminase. Tá? Uhum. E muitos laboratórios ainda no Brasil não têm esse anticorpo. Entendi. Tá? Bom, aí, os anticorpos estão positivos, aí sim é o momento de encaminhar para um gastropediatra, para ele fechar o diagnóstico de doença celíaca. Tá. Tá? Ou, se for adulto, um gastroadulto. Uhum. Por várias sociedades norte-americana, aí vale a pena, com respeito ainda aos testes sorológicos, falarmos do teste de qualidade, Uhum. da certificação do teste sorológico. Tem publicações mostrando sensibilidades e especificidades diferentes de acordo com kits diferentes. Tá? Uhum. E isso é porque o controle de qualidade dos testes sorológicos não está bem estabelecido. Entendi. Então, a primeira coisa importante seria controle dos testes de qualidade, Uhum. dos testes sorológicos. Tá? Infelizmente, tem laboratórios que têm acreditação, mas a grande maioria não para testes sorológicos. Uhum. Tá? E aí, eu falei dos anticorpos e eu queria falar dos testes genéticos para a doença celíaca. Vamos lá. E para que ele serve? Teste genético não é teste para fazer diagnóstico de doença celíaca, por favor. Uhum. É só um teste para dizer se aquele indivíduo tem predisposição genética para a doença celíaca. Isso. Pode fazer na maternidade esses testes? Pode. Mas não vai dizer nada. Você não vai dizer que ele é celíaco. Tá? Nós, da disciplina de gastropediatria, fizemos 3 diferentes estudos. Um em doador de sangue, fazendo teste genético para doença celíaca. Mais de 450 doadores de sangue. Foi a tese de mestrado da Janaína, que está publicado no Arquivos de Gastroenterologia, que mostrou que 50% dos doadores de sangue têm teste genético para doença celíaca presente. Quais são os de teste de rotina na prática que se faz? É o HLA-DQ2 e o HLA-DQ8, tá? Uhum. Plóticos. Tá? Existem muitos trabalhos em doença celíaca
com muitos testes sorológicos de pesquisa, mas para a rotina, na prática com o paciente com doença celíaca de consultório, tanto a nível nacional quanto internacional, é o HLA-DQ2 e DQ8 que se faz. Tá? O que se sabe no celíaco? 95% dos celíacos têm HLA-DQ2 presente. E 5% tem HLA-DQ8 ou HLA-DQ2 e DQ8 presente. Tá? Então, doador de sangue, 50%. No Congresso de Gastropediatria, que eu fui presidente do Congresso em 2012, que foi em São Paulo, nós fizemos um teste em um grupo italiano que desenvolveu um kit de teste genético para doença celíaca. Nós fizemos gratuitamente para quem quisesse participar no dedo o HLA-DQ2 ou HLA-DQ8. O que nós encontramos? Que 50% de nós também, aí médicos, tinham nutricionistas, tinham até pessoas que participavam, colocavam coisas lá, cartazes, tal, quiseram participar. Então, população geral do Brasil, porque era um congresso brasileiro. É uma boa amostragem. 50 por 450 também, 50% de nós tinha. Eu tenho HLA-DQ8, por exemplo, tá? Mas até o que eu saiba, até agora eu não tenho doença celíaca. Isto é, você tem genética para ter doença. Predisposição. Predisposição. E o trabalho da Letícia Caldas Lopes, médica contratada da disciplina de gastropediatria da Escola Paulista de Medicina, que é tese de doutorado que eu orientei, nós encontramos que aí em familiares de celíacos, tá? Familiares de primeiro grau de celíacos, nós fomos fazer o HLA-DQ2, HLA-DQ8 e ver se o HLA-DQ2 estava em homozigose ou em heterozigose. Nós encontramos que 70%, aí é mais, 75% dos familiares de primeiro grau, legal, né? Bate, né? Eles têm maior frequência de ter doença celíaca, então eles têm também maior predisposição genética para ter doença celíaca. 75% deles têm genética para doença celíaca. Tá? Então, por exemplo, quando você vai investigar familiares de primeiro grau, vale a pena, que é um teste que é pago, não é ainda incluso na tabela, né? Aonde os convênios ou o SUS paga, vamos dizer assim, né? Então, é um teste que tem que se pagar. Então, é a genotipagem para a doença celíaca. Então, a pesquisa dos haplótipos HLA-DQ2 e HLA-DQ8. Nós encontramos que 75% deles têm genética para doença celíaca e aqueles que estão com HLA-DQ2 em homozigose, eles têm mais chance de ter doença celíaca do que aqueles que têm só o HLA-DQ2 em heterozigose. Aqueles que têm homozigose, eles têm mais chance de ter doença celíaca, que também foi um trabalho bem legal, que também está publicado em revista internacional. Aí
Aí, então, a mensagem do HLA-DQ2 e DQ8, tem muito valor quando ele dá negativo. O valor preditivo negativo é muito alto. Porque ele exclui, né? Praticamente, exatamente, Renata, ele praticamente exclui. Tem uma proporção muito pequenininha que tem doença celíaca sem ter HLA, DQ2 e DQ8, mas a chance é mínima, tá, de ter doença celíaca se não tem HLA, DQ2 e DQ8. Então, para que serve? Ele tem um alto valor preditivo negativo. Quando ele dá negativo, ele é bom para dizer, olha, a chance de você ter doença celíaca ao longo da sua vida é praticamente nula. Tá? Então, por exemplo, nos familiares, ele é um exame bom para fazer, porque aí você não precisa ficar fazendo os anticorpos de vez em vez, porque ele tem familiar, né? Entendi. Falamos. É verdade. Lembra? Ele Na fotografia. Fotografia do momento. Deu negativo agora, mas você pode ter em outro momento? Sim. Pode ter, não esqueça. Né? Às vezes, mas eu dei. Deu atrás, como dei agora? Deu atrás negativo, sim. Mas agora você está positivo, porque não se sabe quando o indivíduo pode positivar. É verdade. Doutora Vera, a gente falou um tantão, eu aprendi muita coisa. A gente nem percebeu o tempo, mas olha só, já são... a gente falou então, bastante. Só para fechar, o tratamento com dieta sem glúten deve ser iniciada somente após o diagnóstico de doença celíaca, onde se retira de forma permanente para toda a vida o trigo, o centeio, a cevada, o malte, né? O subproduto da cevada, que é o malte, né? E a aveia, se não houver garantia que aquela aveia não está contaminada com glúten. A aveia é de outro grupo, tá? Então, mas ela... Contaminação cruzada, né? Exato, porque ela está plantada, em geral, no mesmo local, a moagem, o transporte, então ela pode estar contaminada com o trigo. E só para falar da lei, lembra que eu falei da lei de 92? Depois nós temos uma outra lei, que é a que está em vigência, em 2003, aonde diz que, também a nível nacional, todos os produtos industrializados devem conter a inscrição contém glúten ou não contém glúten, vírgula, conforme o caso. Perfeito. E aí cabe à indústria escrever isso. É óbvio, se tiver glúten, ele tem que escrever. Se não tiver glúten, ele não pode escrever contém glúten. Ele tem que escrever ou contém glúten ou não contém glúten, independente do ingrediente que está escrito. Teoricamente, ele teria que fazer um teste nos alimentos deles. Tá? Mas ele tem que deixar isso claro. O que ficou da mensagem, me corrija se eu estiver errada, é que tem um pool grande já de possibilidades para o diagnóstico laboratorial, né? Muito grande. Mas é preciso, então, que o clínico que vai ter contato com esse paciente, que seja ele um bebê, seja ele uma criança, um adolescente, né, em período de puberdade, adulto, idoso, que ele comece a pensar, porque a gente precisa achar esses celíacos, né? Se é 1% da população, a gente precisa achá-los, eles precisam saber que tem a doença para poder ter o tratamento. Porque não tratar o glúten não é só um sintoma gastro, né? Pode ser uma coisa sistêmica, enfim, uma coisa muito grave, né? E não retirar o glúten, quer dizer, essa coisa é um modismo, né? Porque ele, às vezes, vai comer, ele não vai ficar, não é fácil, dá para fazer? Dá para fazer a vida toda? Dá,
atendo pacientes há muitos anos fazendo, dá para fazer. Os alimentos são saborosos? Sim, dá para fazer, né? Mas quando você não firma o diagnóstico com os anticorpos para a doença celíaca alterados e fazer a endoscopia com a biópsia de intestino delgado, que vai mostrar aumento dos linfócitos intraepiteliais e atrofia vilositária, leve, moderada ou total, tá? Aí se faz o diagnóstico de doença celíaca. Aí vai começar o tratamento, retirar o glúten da dieta. Ficar retirando glúten da dieta à torto à direita, o indivíduo pode até ter, porque ele tinha flatulência, ele tinha enxaqueca, ele tinha, sei lá, uma dor na barriga, aí foi no nutricionista, ou foi no não sei aonde, e ouviu falar, retirou o glúten e está bem. Doutora Vera. Não tem problema. Perdão, acabou a luz do meu prédio. Aí agora eu consegui rotear no celular, mas assim, deu um quiprocó aqui, acabou a luz total agora que terminou o tempo do Google Meet. Não, perdão, foi isso, eu não conseguia nem avisá-la, aí tentei voltar. Mandei. Terminou o tempo do Google Meet? Não foi a luz, acabou a luz geral. Mas olha, deu tempo de voltar, só para agradecê-la, viu? Muito obrigada. Gostou? Tive uma aula hoje, assim como os seus alunos. Gostei muito, muito mesmo. Muito obrigada, viu? Tá bom. Pode usar a gravação, depois você me manda a gravação, se puder. Mando sim, eu vou até. Para o seu relato. Claro, ó, eu vou interromper a gravação, a gente continua falando aqui, ó. Eu fiquei.